Bom dia, bom dia. 18/11, 7h29 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre estrutura, porque ontem eu tomei um stop e não havia necessidade, eu não li, eu fiz confusão. Eu fiz confusão na minha cabeça e um erro básico assim, então eu quero deixar para vocês uma aula. Inclusive vou botar esse vídeo até no YouTube lá, porque isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui é uma aula. Pessoal, por que a gente continua buscando compra e por que a gente não continua buscando compra e continua buscando venda? Estou aqui no gráfico de 15 minutos, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Vou baixar para o gráfico de 5. Eu não sei onde começou o dia ontem. Ontem foi 17, 14, aqui 17. Aqui começou. Tá? O dia ontem começou aqui 10, 9... 9h15, 9 horas. O dia começou aqui ontem, tá? Nessa vela aqui. Eu não tenho separador de períodos aqui, essa tela é limpa, é um gráfico limpo, onde eu opero. Mas vamos lá. Qual foi a movimentação do mercado ontem, né? Começou aqui. Aqui 9 horas, dia 17. Começou aqui. Então ele fez esse movimento aqui para baixo, tudo aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Pra vocês terem uma percepção melhor. Ele fez esse movimento aqui para baixo, ele formou essa estrutura, que o meu erro foi esse ontem, eu vou dizer para vocês, explicar o porquê. Formou essa estrutura, ele rompeu, deu o sinal de compra, depois do rompimento. Aí ele formou essa estrutura, ele rompeu, deu o sinal de venda num gráfico menor, tá? No gráfico maior tu não enxerga o sinal. Mas por que tu vai comprar e por que tu vai vender? Sempre quando ele forma uma estrutura, tu deixa o movimento acontecer. Esse aqui fez um pivôzinho de alta, avisando que ele ia romper para cima. Vamos ver no gráfico de linha, fica mais fácil de interpretar isso. Olha aqui, ó, pivôzinho de alta. No momento que rompe esse pivô é compra, e depois logo ele já rompeu para baixo de novo. Fica muito mais nítido onde tem um pivô. Aqui tem um pivô, então é compra, né? A não ser que ele rompa esse pivô de mínima. Então se ele não rompeu, ele fez pivô aqui e ele renovou o pivô acima desse pivô aqui, é compra, tá? E o que ele fez aqui? Ele fez mais uma estrutura, rompeu, e aqui ele começou a trabalhar nessa estrutura aqui. O que o Marcelo estava aguardando? Marcelo estava aguardando ele chegar aqui para comprar. Marcelo estava esperando ele chegar aqui para comprar, com a expectativa de que o mercado tivesse feito isso, acumulou, captura a liquidez e vai embora, tá? O que é a liquidez? Justamente essa acumulação aqui é uma criação de liquidez. Então no momento que ele faz isso daqui, esses topos nivelados, ele faz uma captura. Como ele capturou a liquidez aqui em cima, e daí ele fez um movimento mais raso e seguiu trabalhando, eu considerei essa liquidez capturada aqui em cima. Eu não considerei essa liquidez capturada aqui em cima, porque quando ele captura a liquidez ele busca um outro movimento à direção oposta. Eu estava prestando atenção nessa liquidez aqui que ele estava formando aqui embaixo. Então o que eu queria que ele tivesse feito? Desculpa, viu? Eu queria que ele tivesse feito isso aqui, ó.
vindo aqui embaixo, capturasse a liquidez e terminasse acima. E eu não prestei atenção que, vou botar um gráfico menor, cada vez que o mercado faz um topo, o que é um topo? É uma vela positiva e uma vela negativa, isso forma um topo. Ele rompe, e ele rompe aqui também, ele faz um boss, que é um boss. Tá? Isso aqui é um boss. Cada vez que ele rompe isso aqui, ele faz um boss. É com 2 S, tá? Mas é só para conseguir arrastar aqui. Eu fiz tudo junto. Isso aqui é um boss. Como ele veio para baixo aqui e não rompeu o fundo, isso aqui também é um boss. Esse rompimento aqui, ó. Tá? Daí ele veio aqui, rompeu, é um boss. Aqui ele não terminou acima, ele não fez pivô de alta, ele não terminou acima. E ele não terminou abaixo, então ele continua formando essa estrutura. Até que nessa vela aqui, ele fez um choque. Vou escrever aqui. Ele fez um choque. Opa, tem que ser junto, senão não dá certo. Vamos botar só um C aqui para vocês entenderem. Choque. Tá? O que é um choque ou um choque? É uma mudança, uma quebra de estrutura do movimento inverso. Ele estava subindo, ele renovou topos mais altos, é um boss, é uma continuação de movimento. Quando ele quebra a estrutura, ele faz um choque. Isso aqui volta a ser boss. Ele quebrou essa estrutura. O choque é a mudança de característica. Eu estava querendo buscar uma compra na continuação do movimento, só que eu não percebi esse choque. Se nós botarmos em 10 minutos, a gente enxerga que essa pivô aqui, ó, esse aqui não rompeu abaixo da estrutura, mas esse rompeu. Quando ele faz um choque, e no gráfico de linhas a gente consegue enxergar isso muito bem, que ele rompeu esse fundo aqui, abaixo desse, ó, onde é que está esse aqui, ó. Ó. Onde é que está esse aqui, e olha onde esse aqui rompeu, abaixo desse daqui. Vocês conseguem ver aí, né? Ó, abaixo desse. Então isso aqui, ele ele é um choque, porque ele quebrou a estrutura de alta e agora, a partir de agora, ele começa a ser uma estrutura de baixa. Vou voltar aqui por 5 minutos. Então, o que acontece? Eu queria buscar uma compra nessa região, tá? Por que nessa região? Porque eu tinha aqui o movimento de Fibo, eu tinha aqui order block, eu tinha o 0,78% da região, eu pensei que ele ia vir aqui, só que eu não me atentei à mudança de característica. Então, pessoal, sempre quando vocês querem seguir comprando, por que comprando? Porque é um movimento primário de alta, isso aqui qualquer um pode perceber num gráfico maior. Nós estamos num movimento de alta, o mercado corrige para voltar a subir, tá? Enquanto ele não quebrar essa estrutura e terminar abaixo dessa estrutura aqui, ele não faz um choque, que são os fundos relevantes. Ele não faz um choque, então ele tem que terminar aqui nos 60 minutos abaixo aqui, senão ele vem, captura a liquidez e termina acima, tá? Então, qual foi o meu grande erro ontem? Vou botar aqui no gráfico de 5, tá bom? Meu grande erro ontem, tá? O dia começou aqui, ele fez essa movimentação, eu busquei uma compra, porque quando chegou nessa região, eu opero por regiões, só que eu não me atentei nesse choque aqui, tá? Não me atentei. Tu tem dúvida nos 5 minutos? Tu coloca nos 10, coloca nos 12, coloca nos 15,
tu vai intercalando o tempo, porque nos 5 ele pode vir aqui, terminar justo, nos 15 ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso, capturar a liquidez e voltar e terminar acima dessa região, tá? Sempre se conta o corpo da vela, nunca o pavio. O pavio é a captura de liquidez na mudança de característica de movimento, tá? Então aqui ele fez... Eu vou deixar isso aqui depois no YouTube porque eu acho interessante essa aula. Claro que depois vocês se aprofundam, né? É o conceito básico aqui, não tem nada de seguir a risca, tá? Quer ver aqui nos 15 minutos no gráfico de linhas? Olha só, o fundo relevante, que ele devia ter feito o que aqui? Vindo, capturado a liquidez abaixo do fundo e fechado acima desse topo aqui. Aí a mudança, não existiria mudança de característica. E eu fiquei pensando em compra, e olha aonde eu estava para ele vir ter capturado e ter me dado sinal. Era muito longe, eu não me dei conta porque eu fiquei com viés de compra na minha cabeça. Então foi, e daí tem outras coisas que interferem na linha de raciocínio. E foi um erro gravíssimo que eu cometi ontem, tá? E assim, gravíssimo e tolo, né? E tolo, porque a mudança ela existiu e foi aqui clara, e depois daqui eu encontrei daí, analisando o meu erro, né? Mudou a característica nos 5, nos 10 minutos, e ele fez esse fundo em cima daquele topo. Eu tinha uma bela venda aqui, uma espetacular. Por quê? Porque ele mudou a característica. No momento que ele faz um pivô de baixa, é aquela direção que o mercado vai tomar. Vocês querem prestar atenção aqui, ó? Vamos pegar aleatório aqui, um dia para trás aqui. O mercado acumulou. Aqui nós estamos num minuto, tá? Dia 12. O mercado acumulou. E aqui nós temos, vou marcar com essa linha, a um pivô nos 5 minutos. Ó, o mercado acumulou. Quando ele faz um pivô de alta, em cima dessa estrutura, olhando pelo gráfico de linhas, ele rompeu esse pivô, inclusive ele rompeu esses dois aqui, tá? Mas daí foi na continuação do movimento. No momento que ele ultrapassa esse pivô aqui, ele não renovou fundo, ele formou uma estrutura e ele rompeu o pivô, ele vai subir. Analisem pivôs de alta que vocês vão pegar movimentos de continuidade. Então aqui ele fez, no momento que ele fez esse pivô, ele mudou essa característica, ele terminou acima. Esse pivôzinho aqui, ó, já me disse que ele mudou acima dessa estrutura aqui, ele já me disse que é alto. Então eu teria uma compra aqui, tá? Se nós botar no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 1 minuto, a gente pode procurar, no momento que fizer um topo, uma compra. Aqui teria compra também. Nós temos order block, nós temos FVG, correção da Fibo. Aqui não deu compra, não deu. Muito rasa. Aqui nós tínhamos um fundo aqui, ó. Cada vez que ele forma uma vela positiva, uma vela negativa, ele formou um fundo, tá? Então aqui não tem fundo, é topo. Aqui tem um fundo. Por quê? Porque ele fez máxima e fez mínima. Aqui tem um fundo, tá? Minha compra seria aqui, não pegou. Mas aqui nesse rompimento, dá uma olhadinha, fundo, topo. Minha compra está aqui no 61 da Fibonacci. E foi embora. Por que o Marcelo teria comprado aqui? Porque ele fez um pivô de alta. Ele disse que ele ia mudar essa característica aqui. Essa característica aqui de baixa. Quando ele faz esse pivô de alta, rompendo essa estrutura, na verdade ele formou essa estrutura aqui, já rompeu para mim, já validou, já vale o risco, tá? Minha compra estaria aqui, surfaria isso. Inclusive esse dia aqui eu fiz isso, só não peguei todo esse movimento aqui. Então pessoal, essa aulinha
ela tem que ser aprofundada por vocês, tá? O que são pivôs, o que são mudança de características e estruturas, porque ontem o meu erro eu paguei por esse motivo, tá? Ele mudou a característica aqui nessa vela, eu não vi, ele deu compra, ele deu venda e ele deu venda e eu estava procurando a compra aqui embaixo. Um erro gigante assim, mas é um erro de concentração, de discordância de alguma coisa, então tá tudo certo. Vamos lá, se concentrar para que hoje não aconteça. O que eu enxergo para hoje? Ele pode vir defender essa região aqui, eu tenho compra lá embaixo, tá? Eu tenho compra nessa região aqui, que se nós olhar pelo 60, é a região onde ele pode bater para defender todo esse movimento aqui e é a correção do movimento desse período todo, tá? Tá lá no 0,78, aqui tem 0,78, aqui tem POC desse movimento aqui, ó, tá aqui dentro, ó, tem POC, esse movimento aqui, ele tá aqui há 3, 4 dias já, tá? Então aqui eu tô alerta a essa região para mim comprar. Se ele vir defender esse fundo aqui, há uma possibilidade também, mas eu não sei se ele vem defender esse fundo, se ele já não rasga aqui, tudo depende de como ele abre. E eu tenho venda nessa região aqui, tá? Porque para mim ele capturou essa liquidez aqui ontem, inclusive desse topo aqui, a não ser que ele venha buscar alguma coisa mais para cima aí. Eu vou ficar atento nessa região aqui e nessa região aqui embaixo, tá? Se nós olharmos esse movimento todo aqui de queda, nós temos uma POC aqui em cima, ou seja, todo esse movimento de queda aqui, o volume maior dele está aqui. Está aqui em cima, no 159.517. Então tudo isso aqui parece que teve muito dinheiro, não, mas o dinheiro gordo está acumulado aqui em cima. Então eu acho que aqui ainda tem a liquidez. Ele pode vir aqui buscar essa liquidez para vir buscar essa região aqui embaixo, ou vice-versa. Tudo depende de como abrir o nosso mercado. Então está aqui a aulinha sobre estrutura, o porquê continuar comprando e o porquê mudar a visão de compra para uma visão de venda. Eu errei feio ontem, feio, tô bem chateado com o meu erro de ontem. Mas tá tudo certo, tá? Então fica marcado aqui minhas regiões para o dia de hoje. Posso ainda buscar aqui embaixo, aqui ó. Aqui nós temos um order block. Aqui. Mas ele entrou na região já, não sei se ele vai defender essa região hoje. Tá? Mas também seria uma região possível. Tá, pessoal? Espero que abra uma luz aí o pivô, rompimento de estrutura. No momento que ele trabalha, deixa ele romper e terminar acima da estrutura. Por que eu também estava querendo comprar? Olha outro porquê aqui, ó. Porque ele fez aqui, nessa vela aqui, de 10 minutos, e nessa vela aqui, ele fez pivôs de alta. Só que eu não estava contando com esse daqui. Vamos ver como é que ele está aqui no gráfico de linhas. Ó. Então ele fez um pivô de alta acima disso daqui. Então por isso que eu pensei, agora ele vem buscar liquidez e vai embora. Só que daí como eu estava com viés, claro que vocês entendem, porque vocês ficam muitas vezes também enviesados. Isso é normal, é humano. Aconteceu comigo ontem. E eu acabei não enxergando a reversão do movimento. E perdi um baita movimento. Quando eu fui querer olhar para o movimento de venda, já era tarde demais. Então eu fiz uma venda, daí eu resolvi sair. Disse, não, já estopei, tá tudo certo, vamos deixar para outro dia. Tá, pessoal? Fica a dica, um abraço e que aproveitem a informação passada. Eu vou postar isso aqui lá no YouTube também. Até mais!